Oi, gente que voa e que quer voar. Hoje eu vou deixar o tom do canal um pouco mais sério, mas vai ser preciso. Afinal, eu vou falar de um grande problema que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas Lu, eu tô no Brasil. Calma, que isso pode afetar você também. Hoje eu vou falar de um problema que afeta diretamente a segurança de voo de milhões de passageiros a bordo. Vou falar também de uma profissão que está sendo cada vez mais sucateada. Aliás, principalmente se você já voou, quer voar ou tem planos de voar para Nova York. Que pasmem, tem 4 aeroportos. Bom, a gente lembra do clássico John F. Kennedy, que é o maior de todos. Aliás, um dos maiores do mundo, se não me engano. A gente vai falar de Newark Liberty, que também é um aeroporto muito usado. Na verdade, é o segundo mais usado aí, né? O primeiro é o JF Kennedy. O famoso de LaGuardia, que é o aeroporto mais para voos domésticos, seja dentro dos Estados Unidos ali. E o quarto, que é o Newark Stewart, que eu nem fazia ideia que existia. Agora eu fui ler, descobri que ele já tá bem mais longe de Manhattan e tal, mas enfim, continua sendo New York. Então, quando a gente está falando de aeroportos ali em Nova York, a gente vai pensar o JF Kennedy, LaGuardia e Newark. Mas, Lu, o que tem de preocupante nisso? Ah, espera que vai ficar feio. Hoje eu vou falar da crise do tráfego aéreo nos Estados Unidos, mas principalmente na região de Nova York. Antes de tudo, Lu, o que é um controlador de tráfego aéreo? Você viu o meu vídeo anterior? Tá bom, tá perdoado. Você não viu? Vai lá ver. Mas eu vou explicar de novo aqui, de qualquer maneira. O controlador de tráfego aéreo é aquele cara que tá sentado na frente de uma TVzinha, nem pisca, que toma litros de café, controlando o espaço aéreo ali, daquela regiãozinha ali que ele trabalha. Isso mesmo. Onde tá, onde vai passar, se deve passar por ali ou não. Essa pessoa é o controlador de tráfego aéreo. Só que quando você pensa num controlador de tráfego aéreo, você vai pensar que aquele cara tá ali monitorando 2, 3 aviãozinhos, né? Porque já que você não pode nem piscar naquela tela, mas vocês estão enganados. I'm sorry, say again, Cactus? Esses controladores de tráfego aéreo também são aquelas pessoas que, quando você vai passando pelos lugares, elas vão meio que checando se é você que tá lá. Ó, fulano, voltar, não sei o que, beleza, ó, segue adiante, ou não, ó, vira pra tal lugar e tal. Esse cara. Eles também autorizam a decolagem e pouso, porque você tem os caras na torre ali, né, e você tem os caras monitorando outros espaços também. E mais importante, ele garante que as aeronaves estejam separadas uma das outras, ou seja, que ninguém faz isso aqui, ó, que já aconteceu. Sem esses caras, o caos seria inevitável. Everyone for himself! Seria como dirigir com todas as luzes apagadas, sabe? Completamente no escuro. Eu até digo que os caras meio que são os guardiões aí dos céus, porque, gente, é verdade. São eles que estão vendo tudo. Ou seja, a importância de um controlador de tráfego aéreo é inegável, principalmente nos lugares com a maior rota de aeronaves do mundo, que é os Estados Unidos. Pensa que os caras são a última linha de defesa dos acidentes no ar. Imagina se esse sistema, começa a falhar. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Mas agora vamos pro ponto central aqui, que é a situação em Nova York. Lu, novamente, eu moro no Brasil, eu não tenho intenção nenhuma de ir para Nova York, mas calma, gente, sempre respinga. E a situação pior é especialmente no aeroporto de Newark. Sim, o segundo maior ali de Nova York. A verdade é que a gente está enfrentando uma crise silenciosa aí. Uma crise de escassez de controladores de voo. Isso mesmo que vocês ouviram. Tá faltando gente. Assim, não só em Nova York, mas também em outras partes do país, mas a parte mais grave tá em Newark mesmo. E esses controladores, além de estar trabalhando demais, com uma carga excessiva aí de trabalho, eles também estão trabalhando em condições ruins, ou seja, computadores velhos, né? As coisas tudo dando defeito. Recentemente, teve um episódio em que todos aqueles equipamentos, de repente, falharam. E o espaço aéreo dos Estados Unidos ficou completamente no escuro. Vocês têm noção do perigo disso? Por um breve momento, eles perderam contato com as aeronaves. Eles não conseguiam dizer quem estava onde e fazendo o quê. O próprio secretário de Transportes Aéreos dos Estados Unidos declarou que a situação estava frágil. Então, como eu tô falando que tem uma onda muito grande de trabalho para eles estão o quê? Sobrecarregados. E quando a gente tá sobrecarregado, meu amigo, você acha que a gente consegue trabalhar direito? É hora extra em cima de hora extra. E uma pressão gigantesca para performar no meio desse caos. Porque se você for parar para pensar, ele tá aí responsável por milhares de vidas. Ou seja, sobrecarregado, exausto, sob pressão, não vai performar direito, gente. Não performando direito é um grande problema para a segurança de voo. Você pode ter desde incidentes até acidentes. E quando a gente está falando da aviação,
Um acidente aéreo geralmente é fatal. A culpa de toda essa treta é do FAA, de Federal Aviation Authority, ou seja, a famosa ANAC dos Estados Unidos, que é responsável pelo gerenciamento do tráfego aéreo ali de todos os Estados Unidos da América, que está sendo fortemente criticada sobre o que está acontecendo ali, né, minha gente? Pelo amor de Deus, não é mesmo? E principalmente pela lentidão em modernizar esse sistema. E é muito engraçado, né, que a gente para pra pensar nos Estados Unidos, poder bélico dos caras, né, de tecnologia e não sei o quê. E quando você vai pensar no tráfego aéreo, os caras estão usando coisas de 40 anos atrás. Não sei dizer se no Brasil é assim, né? Mas eu nunca vi algo tão grave desse jeito. Isso também tá acontecendo por causa dos cortes de gastos. Sim, eles! Olha que legal, né? O governo, não sei dizer esse agora ou anterior, porque pode ser que tenha acontecido antes e respingado nesse, resolveu que vamos cortar gasto, né? Muita gente trabalhando aí, os caras nem são tão essenciais, né? Precisa de tanta coisa. O cara que tá cuidando de 100 aeronaves, ele pode cuidar de 200, gente. Para. Não. Eu não vou gastar tanto dinheiro com a segurança de voo de milhões de pessoas, não é mesmo? That's not important. Mas na verdade, se a gente for parar pra pensar, não é um negócio que aconteceu do dia pra noite. Foram anos e anos de negligência ali, de corte de gasto, de tá bom esse computador aqui, não é mesmo? Só que agora a gente chegou num momento crítico. Quando a gente fala de um aeroporto, mas Lu, não é o JFK. Não é, mas Newark é essencial também. Ele está servindo uma das maiores áreas do mundo. Aquela parte ali, ó, de Nova York de tráfego aéreo é uma das maiores áreas de aviõezinhos passando ali. Não esquecendo que o aeroporto de Newark também é o hub da United Airlines, uma das maiores companhias aéreas do mundo. Mas Lu, eu tô tentando entender até agora no que isso vai me afetar. Gente, parem pra pensar. Se você tiver um problema num aeroporto específico, que é um dos maiores tráfegos aéreos aí do mundo, isso vai respingar nas conexões, isso vai respingar nas pessoas que estão passando por ali, porque não necessariamente você precisa pousar em Nova York, mas você tem que estar passando por ali. Imagina que você está passando naquela área, pum, daqui a pouco, sem comunicação, sem nada, e aí, cara, o que eu faço? Então o problema não é só pousar e decolar no aeroporto, gente. O problema é passar por ele. Vamos pensar aqui, você tá lá tranquilão, preparando a sua viagem, finalmente. Vamos dizer que você vai para Nova York, tá? Que seja. Todo felizão ali, se arrumando. E para pra pensar que talvez você não esteja indo para um lugar seguro, ou não vá chegar de uma maneira segura nesse lugar. Mas também para pensar que você pode ter o quê? Atrasos, você pode ter mudança nas rotas, ou seja, aquelas férias que você estava planejando todo feliz, vai virar uma dor de cabeça. E aí eu pergunto para vocês, por quanto tempo vocês acham que eles vão conseguir manter isso aqui, né? As autoridades cobrando aí, né? E não só as autoridades, os passageiros ali cobrando todo esse problema que está acontecendo, eles disseram que já estão aí se empenhando em treinar mais pessoas, que vão contratar algumas pessoas também, né? Não só para Nova York, mas também para outros lugares. Bom, vamos ver, né? Vocês acreditam? Eu quero acreditar. Tá bom. Por que eu trouxe esse vídeo pra cá? Por que eu tô falando uma situação que tá acontecendo lá nos Estados Unidos e que obviamente pode respingar na gente aqui, e não tô falando uma situação aqui no Brasil? Isso tá acontecendo na aviação no geral, gente. Eu não tô dizendo que é tão grave como é nos Estados Unidos agora, mas sucatear a profissão tá ficando normal. Pagar cada vez menos, fazer trabalhar cada vez mais, não ter suporte bom para se trabalhar, que faz com que as pessoas acabem trabalhando demais, se sobrecarreguem e não consigam prestar atenção no mais importante de tudo, que é levar as pessoas com segurança. Então, quando a gente começa a perceber uma potência gigante daquela já está começando a falhar em tráfego aéreo, o que vai acontecer nos outros lugares? Mas o que vocês acharam dessa situação? Vocês acharam que eu estou exagerando? Vamos lá ver as notícias. Vocês acharam que já isso se resolve? Vocês acham que eles vão contratar mais gente mesmo, prestar atenção nisso? Você zela pela sua segurança? Eu também zelo pela minha. Vamos ficar de olho? Me acompanha. Tem mais vídeos por aí. Beijo e tchau.